o secretário de Trânsito, Cosme Bittencourt, aí na ponta da linha, secretário. O senhor ouviu ontem, né, o diretor da empresa Romastu do Transporte Coletivo. Eu sei que o senhor está na aeronave, eu imagino aí, mas o senhor ouviu ontem o diretor da empresa Romastu, que falou na tribuna da Livre da Câmara de Vereadores, fez denúncias muito graves aí, envolvendo a gestão municipal, especificamente a sua secretaria. Boa tarde, Bittencourt. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Vi sim, Marcos. Acompanhei e já reuni com o prefeito, nós envolvidos no processo, que a gente possa administrar essa informação, administrar essa alegação caluniosa, mas a gente busca a justiça e tudo vai ser resolvido na justiça, que é o caminho certo. E a semana que vem nós estaremos na terça-feira lá na Câmara Municipal, no plenário, para defender a nossa pessoa e a nossa gestão. Mas eu gostaria de começar, Marcos, dizendo aí que há um engano de muita gente, né, em relação a esse repasse, mas assim, em relação ao repasse, ele foi vindo, no caso, para São Antônio de Jesus, de modo geral, para o país todo, para quem estava regularizado, que é o caso de São Antônio de Jesus, para poder repassar o valor para a empresa investir no transporte público por conta das gratuidades, vem em nome da gratuidade, mas a grande preocupação era a pandemia. Isso está escrito na emenda constitucional 123, Marcos. E aí, justamente, esse dinheiro foi repassado integralmente para a empresa, e como ele não fazia jus ao tempo de pandemia que foi passado na nossa cidade, então foi discutido e que ele faria melhoria no próprio transporte público. Uma das melhorias foi a questão do ponto, que foi ele, no caso, de bom grado, chegou lá e resolveu conosco e assumiu. E nós não fizemos nenhum aporte, fizemos nenhum contato, nada no caso de ajuste para fazer esse repasse. Agora, Bittencourt, ele foi, ajudou com as empresas, inclusive uma das empresas, Marcos, foi ele que arrumou, né? E aí, ele que conseguiu ajustar com o empresário lá e fez os pontos. Eu só, na verdade, determinei qual era o modelo do ponto, que é o modelo que a gente criou. agora a Prefeitura Municipal, através de você, fez alguma exigência para que fosse liberado esse recurso? Porque entre as exigências que ele citou, há uma aquisição de 30 pontos de ônibus e vários pagamentos via Pix. Isso é verdade ou mentira? Não, Marcos. Tivemos sim uma reunião para poder decidir o investimento no transporte. E nesse caso, ele não tinha direito ao valor completo, porque ele não fez parte da questão da pandemia. Ele nunca se viu assim na pandemia. E tudo foi investido para o bem-estar da população de Santo Antônio. Da população de Santo Antônio, como os poucos pontos de ônibus. Sim. Agora, esses pagamentos via Pix que ele disse, isso é verdade? Oi? Como é que diz? Esses pagamentos via Pix que ele citou na tribuna da Câmara, é verdade isso? Rapaz, isso aí, quem sabe se é verdade é ele, porque esse pagamento via Pix, ele fez a quem? A quem ele fez acordo. Ou seja, eu ia perguntar isso, que esse Pix foi não. direcionado a quem? Você sabe dizer? Aí não, aí ele tem que dizer porque a quem ele fez a compra. Ele fez a compra dos pontos a quem? Então ele pagou o que ele devia. Situação Entendido? difícil Ele essa. pagou o que ele devia a alguém e ele contratou. Não foi nós que contratamos a empresa, não. Para a prefeitura contratar a empresa, precisa de uma licitação. É bem simples. A situação está muito difícil, né? E claro que eu estou vendo o Bittencourt, a gente marcou mais cedo com ele, mas ele já está entrando na aeronave. Mais uma outra pergunta, Bittencourt. Você pode listar o que foi solicitado à empresa Romastu para que ele pagasse, tivesse direito de receber o auxílio do governo federal, enviou para a ajuda do transporte coletivo em Santo Antônio? O que a prefeitura exigiu que ele pagasse para poder ele ter esse auxílio do governo federal? Teve alguma exigência? Ô Marcos, ao pouco que você me conhece, muita gente que está me assistindo aí, Sim. eu não exijo a audiência a legalidade quanto a ilegalidade. Ou seja, você acha uma avaliação simples.
que eu, no caso, determinei que esse cidadão fizesse algum aporte, simplesmente ele está, no caso, sucateando a empresa e está jogando a culpa em cima da prefeitura. Mas a gente tem que levar para a justiça. E a justiça vai dizer qual é a verdade e vai ser punido quem realmente merece ser punido. É tranquilo, simples, estamos apostos, no caso aí, na discussão junto à justiça. Eu não vou discutir com ele em momento algum. Simplesmente na justiça a gente resolve tudo isso, porque a ação que ele fez foi totalmente irresponsável com uma gestão séria e um pai de família, no caso que em momento algum se envolveu com nada de errado e não seria esse o momento. Agora, esses 30 pontos de ônibus que ele disse que a Ramastu foi obrigada a pagar, foi comprado onde? Qual o valor? Você tem informação sobre isso, Bittencourt? Tem informação por quê? Porque eu acompanhei, porque os pontos foi o modelo que eu criei, Marcos. Os pontos foi o modelo que a gente criou para que a gente pudesse, no caso, colocar. E justamente ele procurou empresas, no caso, para poder fazer isso. Só que esses aportes, esses acordos, não fomos nós não participamos. Nós não participamos. Valor reais, a gente não participou, a gente não sabe. Porque foi ele, inclusive, vamos chamar as empresas, Marcos, para poder trabalhar em cima disso. Rapaz, aqui tem muita gente falando. Agora você não tem informação de qual foi a empresa que realizou esse coletivo, quer dizer, esses pontos de ônibus na cidade, você não tem nenhuma informação? Claro que tenho. Foi sim, foi a empresa que realizou, foi a JB, no caso, acordo diretamente com ele, não participei do acordo, e também fiz questão de não participar do acordo nenhum, justamente porque o serviço público tem que ser através de licitação. Então, não foi através do serviço público, tá certo? E a outra empresa foi ele que arrumou, que foi o senhor Juliano, que eu não conhecia através dele. O valor também que foi comprado, esses pontos de ônibus, você tem alguma informação que foi pago, os pontos de ônibus da cidade? Eu creio que aproximadamente o pessoal estava solicitando a ele, eu acho que foi 5.600, 5.700, entendeu? Meus pontos. Não foi eu que fechei, eu não sei o valor que ele realmente pagou, porque, consequentemente, ele negociou, né? Ele disse que estava com uma certa dificuldade, que o prefeito deveria pagar, teve um valor que o prefeito passou para você passar para ele. Isso existiu, Bittencourt, essa conversa dele com o prefeito e sua? O prefeito, com a sua sensibilidade, viu que o transporte precisava de ajuda e o prefeito sentou para que a gente pudesse ver uma forma de pagar a gratuidade dos PNS. Mas, legalmente, não existe. O que as gestões anteriores fez a lei que tem lá, prevê na Lei 942 de 2007, ela estabelece a gratuidade, mas não diz de onde é que ela seria retirada para pagamento, tá certo? E, consequentemente, a gente foi buscar a lei específica, que é a 1049, ela não diz. E por isso que nós apresentamos na Câmara um projeto de lei, porque, no caso, a empresa é quem está bancando a gratuidade. E não é o que tem que bancar, é o poder público. Agora, a verba federal era destinada à empresa do transporte para repor as perdas da pandemia, não é? Por que a prefeitura reteve parte desse valor, como ele disse? Isso é verdade? Augusto, em primeira mão falei com você. A prefeitura pagou o valor integral ao senhor Antônio. Ah, pagou integral. Valor integral, Antônio. Certo. Agora, as empresas de ônibus são responsáveis por construir ou reformar pontos de ônibus? Está perguntando também aqui Juscelino Filho. Isso aí, só verificando, mas eu creio que não. Eu creio que não, mas entenda, ele fazia jus a todo o dinheiro? Não, está na pauta, está previsto lá, que é em relação à pandemia. Ele não se viu Santo Antônio no momento da pandemia. Agora, a situação está muito séria, Bittencourt. O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Ontem foi até, não é? Foi ontem para alguns vereadores, eu acho que você acompanhou, que eles queriam entrar com a CPI, não é? O que você acha disso? Como é que você viu todo o imbróglio ontem? Né? Deixou muita gente também aí sem dormir direito, tirou o sono de muita gente. Como é que você viu? Eu conversei com você ontem à noite, você estava muito chateado ontem à noite, não foi? Eu acho, claro, muito chateado. Se eu estou sendo caluniado, Marcos, eu vou ficar alegre, feliz, De forma nenhuma. Aí seria muito cinismo de minha parte. Claro. E eu não sou cínico, verdadeiro. E em relação à abertura de um processo, é interessante, né? Os edis, no caso, querem abrir um processo sem ouvir as partes, né? É interessante ouvir a parte de alguém que não tem a moral para poder estar
falando, mas tudo bem, né? Teve direito no plenário. Eu quero agora meu direito no plenário na semana que vem. Muito bem. O prefeito conversou com você já, Bittencourt, sobre tudo isso, a situação? Você conversou com ele? Sim, conversei com o prefeito está muito seguro, somente muito triste e indignado pelas informações passadas, no caso, pelo senhor Antônio. Mas tranquilo. Olha, eu estou vendo aqui, Bittencourt está muito cabisbaixo, né? Tá aí, né? Que não é por menos, não é por menos a situação, né? Eu estou muito tranquilo e feliz. Eu estou viajando para buscar subsídio, no caso, para o transporte público. Ao contrário do que se pensa aí, a fala dele aí, em vez de estar denigrindo o transporte público, como ele está fazendo, que é o proprietário, eu, que sou secretário, estou correndo atrás para melhoria, para melhorar para a nossa população, porque o serviço dele é um serviço muito pouco. Ele disse que o repasse do recurso foi dividido em 3 parcelas pela secretaria. O dinheiro, quando saiu, foi dito que teria direcionar um valor para fazer os pontos, senão o município não liberaria. Isso foi falado para mim, tive que ceder, estava passando por uma situação difícil, disse ele. Essa fala dele você quer comentar? Negativo, Marcos. Ele, na verdade, é o seguinte, nós fizemos dividir o repasse porque nós imaginávamos que ele poderia ser um picareta. E, consequentemente, a gente simplesmente dividiu em partes para que as coisas fossem acontecendo a melhoria aos poucos. E que ele, porque não ia fazer de vez, para ele pegar um valor desse, um aporte, e abandonar o transporte, esse é o nosso medo da gestão. O dinheiro não veio para o município, veio para ele. Então, a gente preocupado na lisura da questão do transporte, a gente dividiu em 3 parcelas, como muitos municípios fizeram. Dividimos em 3 parcelas e foi pago integralmente a ele. Normalmente, em data correta, sem acordo nenhum, bem simples assim. Agora, só que assim, não acontece as coisas da noite para o dia no serviço público. Tem que ter toda uma tramitação legal. Foi através de nota fiscal, que ele não queria tirar a nota fiscal, ele queria só negar. Eu não aceitei. Foi através, no caso, de um empenho, um processo legal. Fizemos todo o processo legal e estamos respaldados no Ministério do Desenvolvimento Regional, Marcos. Nós já prestamos conta. Será que tem alguém errado aí? Tem. Será que a prefeitura? Eu gostaria de salientar que a prefeitura de São Antônio de Jesus, em momento algum, colocou a mão no dinheiro, no caso, que fosse no caso da empresa. E que tramitou tudo legal e que a gente está aberto a qualquer tipo de apuração, porque não temos nada a temer. A gestão Genival e Careca, junto com esse secretário, no caso, a gente fez um trabalho muito digno e a gente fez o repasse. Inclusive, estamos buscando para que venha mais, para que a gente possa melhorar. E tenha certeza que futuramente vai ter, mas com empresa realmente não vale a pena. Agora, ele fala também aqui, né, e foi citado por ele, que ele teve que emitir uma nota fiscal integral para ceder esses valores para compensar pontos de ônibus, viatura, cones e outros pedidos. Eu transferi o dinheiro via Pix para cerca de 3 contas físicas e jurídicas, é o que disse ele. Você era sabedor disso? Oi, Bittencourt, tá ouvindo? Eu acho que já dentro da aeronave não deu para captar, mas a gente quer mesmo agradecer, de certa forma, né, para o nosso querido, né, Cosme Bittencourt. Ele explanando abertamente aqui, né, falando abertamente sobre essa situação da denúncia de ontem do diretor da Romastu. E nós ontem mesmo ligamos para Bittencourt que queríamos ouvi-lo também, né? Nós queríamos ouvi-lo e até então tentamos logo entrar em contato com ele ontem à noite mesmo, quando nós soubemos de fato da denúncia. Nós conversamos com ele ontem e dissemos: olha, Bittencourt, você estava acompanhando as denúncias da Câmara? Ele estava. Estou muito chateado, apurrinhado com isso e vou falar abertamente. Ele era para chegar mais cedo, ele voltou, Angel? Não, caiu de vez, né? Era para chegar mais cedo, mas devido a várias ligações que ele recebeu, quero agradecer até a ele por essa diligência e pela palavra que ele deu aqui ao jornalismo do Voz da Bahia, confiando que nós estaríamos também colocando ele ao vivo como nós prometemos. E, de fato, qualquer outra pessoa da prefeitura, até o próprio gestor Genivaldo Eolino, deixamos os microfones à disposição para que venha falar e verbalizar sobre o que foi dito ontem na Câmara de Vereadores.